Olá, me chamo Sol e estou aqui hoje para falar com vocês sobre uma técnica que vem sendo muito comentada aqui entre os reflexoterapeutas, sobre a reflexologia em PET. Antes de falar sobre isso, gostaria de dizer quem eu sou. Eu me chamo Sol, algumas pessoas já me conhecem, já atuo na área de reflexologia há um bom tempo, sou formada em fisioterapia neurológica, cardiológica e respiratória. Além disso, eu atuo com a técnica de reflexologia há muitos anos, desde 2013, na verdade. E atendendo com a técnica, eu tenho percebido que vários casos clínicos têm sido resolvidos e elucidados de maneira muito mais fácil, muito mais rápida. E quando que eu comecei a perceber isso? Quando eu comecei a interagir com casos complexos. Então, tanto eu dando as minhas aulas, porque eu também sou professora na área, e tanto eu dando as minhas aulas, ministrando minhas aulas em reflexologia com as pessoas, eu tenho percebido que em casos oncológicos, tenho pegado muitos casos ortopédicos, hernia de disco, que é coisa de ortopedia, digestório, ela é muito válida para problemas digestórios. As coisas que me procuram muito é com relação às emoções. Como resolver problemas de nossas emoções que geram problemas físicos. E isso tem sido muito difundido, o autoconhecimento. Eu costumo dizer, gente, que na verdade conhecer é a cura, consciência é a cura. Então, se eu tenho consciência de que eu sou assim ou assado, normalmente eu vou saber como lidar com aquele problema. E a reflexologia vem nesse campo ajudando de diversas formas. Então, ela entra como um aliado para a medicina, com a medicina tradicional. E aí a gente consegue uma elucidação muito maior, então, dos casos. Com isso, eu tenho tido excelente atuação nisso. Aí talvez vocês me perguntem, como que entrou a questão do PET? Fazer reflexologia em animal. Como é que começou isso? Bom, eu vou responder da seguinte forma. Eu comecei a estudar reflexologia em animal para atender os PETs, por ver a interação deles junto com os seres humanos. Venho lido vários assuntos, várias matérias, posso até deixar aqui embaixo para vocês, né? Essas matérias falando sobre como o próprio animal vem desenvolvendo a comunicação. O jeito que o animal olha, o jeito que ele... Você já reparou que às vezes parece que ele está te pedindo alguma coisa? Já reparou isso? Então parece que só falta ele falar. Na verdade ele fala. Essa que é a verdade da comunicação tão efetiva que é feito. E aí nós conseguimos chegar num número. Nesses estudos que eu tenho feito, eu percebi que em 2017, um estudo que eu pesquisei, já dizia que haviam 52 milhões de pets só aqui no Brasil. Então tente imaginar como o ser humano está colocando o pet, seu animal querido, dentro do contexto familiar. Na verdade, ele já é parte da família. Então nada mais justo que as técnicas que beneficiam a sua família também beneficiem esse membro da família, que é o pet. Também, deixa eu seguir aqui o roteiro para falar tudo que eu marquei para falar para vocês. Então, vendo isso, eu percebi que se eu comecei a perguntar assim para as pessoas, diga uma coisa, quais os nomes dos animais de estimação que você teve, ou dos pets que já estiveram com a sua família? É interessante que se eu perguntar para você, qual o nome dos pets que já entraram na sua família, que já estiveram com a sua família, eu duvido que você se esqueça o nome de algum deles. E você vai ainda associar o nome dele com alguma coisa do passado, com alguma situação alegre ou triste que determinou várias coisas na sua vida. Então, por aí a gente vê, nós percebemos que é muito importante nós darmos a mesma atenção, porque eles vão fazer parte da nossa vida mesmo depois que eles se forem, assim como um membro da família. Nós vamos ter fotos com eles, vamos guardar eventos com ele. Aí eu posso dizer que a reflexologia PET entrou na minha vida em dois grandes momentos que eu vi a necessidade de eu estudar sobre isso. O primeiro momento foi quando a minha irmã, no ano de 2018, ela teve um problema sério de saúde. E nesse problema de saúde, ela tinha um animal de estimação, uma gata. E foi muito interessante a maneira como tudo ocorreu. E eu, como sendo uma profissional da saúde,
que lido com pessoas em processo pós-cirúrgico e o tratamento dela seria muito extenso, porque envolveria quimioterapia, envolveria a extração de parte do corpo, uma região grande do seu corpo, e depois vem a baixa de imunidade, né? Ela ficaria muito deficiente e de diversas formas. Eu pensei, meu Deus, como eu vou fazer para manter a minha irmã sem contaminação pelo animal? Porque o animal tem doenças, tem patologias que são referentes a ele. Nós, quando estamos saudáveis, de boa, nós conseguimos passar por isso. Nossa imunidade, ele aguenta superar um problema que o nosso pet tenha. Por isso nós conseguimos cuidar dele. Mas e quando nós estamos com uma imunidade tão baixa que talvez uma gripe do nosso animal, um resfriado ou qualquer outra coisa pequena pode causar a nossa morte, pode ser o fator desencadeante? Eu pensei, meu Deus, como eu vou fazer isso? Para fazer ela se conscientizar que vamos precisar mexer nisso. E aí eu vou deixar aqui embaixo também ela mesma contando essa história de como que o pet teve essa influência, como que ela teve situações desafiadoras para lidar com esse membro da família e como que ela teve situações que ajudaram muito ela. Mas o mais interessante foi a surpresa que eu tive quando nós chegamos para a equipe médica e dissemos, olha, a minha irmã tem um animalzinho de estimação, e o que nós vamos fazer com ele? Ele disse, nada. Ele vai entrar no processo de cura, no processo de tratamento. Eu pensei, meu Deus, como vamos fazer isso? E aí o médico passou a dizer como poderíamos fazer tudo isso. E realmente foi um processo de cura na nossa família. Aí mais ainda fortaleceu a questão de que o pet é parte da nossa família. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento é quando os meus pacientes começam a ter melhora na reflexologia. E quando eles começam a ter melhora na reflexologia, eles perguntam, e você faz em animal também? Você faz no meu pet? Ai, meu gatinho não tá bem. Você pode fazer isso no meu gatinho? Será que funciona nele? E eu comecei a pensar, gente, será que funciona? Foi onde eu comecei a estudar mais sobre isso, para entender se funciona ou não funciona, ou por que funciona ou por que não funciona. Depois veio a fase de onde são esses pontos. Então, conclusão, eu percebi que o pet deveria ter o mesmo tratamento que os demais membros da família têm, que seu filho tem, que as pessoas da família têm sobre isso. Então, tanto é que nós temos um médico especialista pro pet, né? Então, por aí vocês começam a perceber o porquê disso. E nessa interação, eu vi que realmente funciona. Mas, para que eu consiga saber se funciona ou não funciona, tem algumas coisas básicas. Eu tenho que alinhar algumas coisas com vocês, para daí eu começar a ensinar para vocês se funciona ou não funciona, como funciona, onde pegar, onde não pegar, entendeu? E aí eu vou começar com 4 perguntas básicas que vocês têm que saber para conseguir atender um pet. Primeira pergunta é essa aqui, ó. O que é a reflexologia? Vocês têm que saber o que ela é, para daí vocês conseguirem entender se ela vai funcionar ou não. Quem já é da área já sabe essa resposta, mas como eu estou fazendo um vídeo para todas as pessoas que se interessam pelo assunto, então é preciso que eu explique isso. Segunda coisa, vocês precisam saber por que funciona nos humanos. Além de saber o que ela é, eu tenho que saber por que ela funciona no ser humano. Terceira coisa que você precisa saber, anatomia do pet. Se você não souber a anatomia do pet, você não vai conseguir. Então, mesmo eu sendo fisioterapeuta, conhecendo de neurologia, conhecendo de cardiologia, conhecendo de pulmão, respiratório, também conhecendo de como lidar com problemas de saúde, problemas cirúrgicos, eu fiquei pensando, como eu vou saber a anatomia desse animal? Eu tive que estudar essa anatomia, então, para que eu pudesse fazer essa referência neurológica. E quarto ponto, que é, por que seu pet deve receber esse tratamento? Por que vai funcionar no seu pet? É essa a minha promessa, que funciona no seu pet. É isso que eu quero explicar para vocês. Vamos na primeira pergunta? Primeira pergunta, então, lembra qual é? O que é a reflexologia? De uma maneira simples,
Reflexologia é tudo que são pontos reflexos no nosso corpo. Isso é reflexologia. Quando começou a reflexologia? Porque para você saber o que é, você tem que saber quem foram os primeiros. Os primeiros, na história, está registrado que foram os egípcios. Eu acredito que veio do Oriente. Acredito mesmo que veio com chineses, com japoneses. Mas quem deixou escrito ali para nós foram os egípcios. Porque eles tinham o hábito de documentar tudo isso. E eles deixaram tudo isso documentado. E vocês vão entender de onde veio isso, de como veio, já vem de milênios isso, ok? Então veio assim. Então voltando à história do que é reflexologia. Reflexologia é tudo que estimula reflexo. Então vamos lá, dar exemplos. A acupuntura estimula reflexo? Então é reflexologia. Aurículo, orelha, estimula reflexo? É reflexologia. Iridologia? Não, não é. A iridologia não é reflexologia. Apesar de ser uma técnica excelente para diagnóstico e tratamento, excelente, mas ela não é, porque nós não temos como apertar dentro da íris do nosso olho para estimular um efeito reflexo, a menos que trabalhemos com cromoterapia, por exemplo. Então é necessário que com a iridologia eu faça um diagnóstico da íris do olho, aí vem a técnica, né? Não estou aqui explicando sobre isso, mas aí vem como eu vou fazer isso e depois como eu vou tratar isso. Como? Eu vou tratar com floral, com trofoterapia, que seria alimentação, eu vou tratar. Então é assim, eu preciso, é uma técnica diagnóstica do sistema nervoso, mas não é reflexologia. Duin é reflexologia. Massagem relaxante, ou reiki, é reflexoterapia. E é uma reflexo, é um tratamento baseado de reflexo. Então, vocês percebem que essas técnicas todas, eu posso ajudar as pessoas? Eu acabei de falar sobre reiki. Na verdade, a reiki, por que eu encaro a reiki como uma técnica reflexa? Porque você coloca, em alguns casos, né? Alguns são feitos à distância, mas você coloca a mão perto do corpo da pessoa e aquele calor estimula efeitos reflexos. Por isso que eu também o considero. Beleza? Mas vamos lá. Já expliquei então o que é reflexologia, que são estímulos reflexos. Eu sou expertise, eu sou profissional na área de reflexologia podal. Eu conheço vários outros tipos de reflexo por conta da minha formação em fisioterapia, correto? Mas eu estou aqui para explicar para vocês o que é a reflexologia podal. E aí eu vou transferir isso para o seu pet. Reflexologia podal para o seu pet. Dá para fazer na coluna? Tranquilamente. Mas daí eu precisaria explicar as terminações nervosas da coluna. E eu vou explicar as terminações nervosas que estão no pé do seu pet. Tá bom? Então vamos lá. Continuando por aí, eu gravaria outros vídeos depois explicando mais sobre isso. Ok? E dando mais parecer sobre isso. Continuando aqui na minha fichinha, eu preciso também entender por que ela funciona nos humanos. Correto? Se eu não entender, se não funcionar nos humanos, gente, não tem por que eu aplicar ela nos animais. Beleza? É por isso, veio daí. Por que funciona nos humanos? Ela funciona nos humanos porque, como já foi explicado, ela tem a ver com o sistema nervoso. Então, do sistema nervoso, nós levamos para a periferia, que são os pés e mãos, e aí nós temos um sistema que a gente chama de feedback negativo. Então, quando eu estimulo a terminação nervosa, o nosso cérebro recebe essa informação. Ele traduz essa informação e corrige o problema aonde está. Então, por isso é que funciona no ser humano. Então, eu pego o final da terminação nervosa e dou um estímulo de retroalimentação, fazendo com que meu cérebro perceba isso. Como o nosso corpo todo ele é formado por várias terminações nervosas. E como essas terminações nervosas podem ser estimuladas, esses estímulos neurológicos. Então, resumindo, é uma técnica que envolve estímulos através de pontos específicos em nosso corpo, pontos neurológicos e específicos. Por isso é que dá resultado. Ok? Agora, eu gostaria de comentar com vocês uma outra coisa. Os benefícios que a reflexologia traz. Quais são esses benefícios? Alívio de dor. Alívio de dor é um dos benefícios. Mas se fosse só isso, já teria sido válido a reflexologia.
Mas é mais que isso. A reflexologia também ela age como um tratamento não invasivo. Então eu não preciso cutucar você com nada, colocar uma injeção, ela não é invasiva. Então eu trabalho só na sua pele, no tecido cutâneo seu, onde tem terminações nervosas. Segundo argumento, por que ela é tão boa, além do alívio de dor? Não envolve o medicamento. Eu posso associar com o medicamento um floral, o medicamento mesmo, o alopático, eu posso. Porque daí eu vou potencializar aquilo e até diminuir os efeitos daquele medicamento que eu estou tomando. Ou até diminuir o tempo que eu vou tomar aquele medicamento, é verdade. Mas ela também tem ajudado a muitas pessoas dentro da doença, junto com os médicos, é um auxílio aos médicos. Por exemplo, eu citei o caso da minha irmã, não foi? Tá no começo? A minha irmã fazia reflexologia 2 vezes na semana e acupuntura 1 vez na semana. Essas eram as 3 técnicas que ela usava. Além dos tratamentos naturais para evitar os enjoos e todo o efeito colateral que a quimioterapia traz, não é? Mas perceberam aonde que ela atua? Então, como que ela ajuda? Bom, já expliquei 2. Então, ela ajuda por causa disso, beleza? Vou falar mais sobre isso, mas aqui é só um vídeo geral, tá ok? Terceira coisa que você deve saber. Como que eu devo saber, o que eu devo saber para dominar a técnica? Qual é a anatomia que eu devo saber? Existem algumas coisas que eu preciso saber no PET para que ele funcione. Primeiro e básico, a anatomia do PET. Se eu não souber coisas anatômicas, eu não vou saber onde estão os pontos, porque os pontos são delimitados pelas localizações anatômicas, beleza? Então, vou dar uma dica aqui para vocês. Seu PET, aonde é o hálux? Hálux é o dedão. Então, aonde que é o hálux do seu PET? Aonde que é o calcanhar do seu PET? Eu também vou deixar um vídeo aqui mostrando para vocês aonde é o hálux, onde é o calcanhar. Você vai perceber que o seu PET é uma palavrinha até difícil de ser pronunciada. Diz assim, ó, ele é digitígrado. Eu não sei se é esse o certo. Digitígrado, é isso que me falaram. E aí eu estudei sobre isso. É alguém que é o animal que ele anda com as pontas dos dedos, com as digitais. Por isso que é digitígrado. Ele anda com as pontas dos dedos, com as digitais. Então, se ele anda com as pontas dos dedos, o pé dele vem até mais aqui em cima, onde eu pelo menos já acreditava que era a perninha dele, a pata dele. Então, ele anda com as digitais. Eu preciso saber disso, senão eu vou achar que o pé dele é só, sabe aquele desenho que a gente faz bonitinho assim dos pés? Então, eu vou achar que é aquilo. E não é. O pé dele vai até. Ele não apoia o calcânio. Como ele não apoia o calcânio, eu às vezes não sei que aqui é o calcânio, certo? Uma outra característica interessante. Você sabia que a maioria deles só tem 4 dedos nos pés? 4 dedos. Às vezes existe o 5º, mas ele não é funcional. Ele não faz descarga de peso sobre ele. E aí me lembra uma outra coisa. Você sabia que ele não tem 4 pés? Ele só tem 2. Então, as patas traseiras são os 2 pés dele. E as patas dianteiras, na verdade, correspondente à mão. Então, sim, o seu pet tem calcanhar e o seu pet tem punho. Perceberam? É uma coisa que eu estudando eu também não sabia. Mas eu preciso disso para saber aonde vai a terminação nervosa dele. Para eu saber a localização dos pontos. Perceberam? Como é mais complexo do que só fazer uma massaginha? Não, é uma técnica realmente que é aliada à saúde. Então, além disso, nós precisamos saber essas coisas e precisamos também saber por que faz sentido eu fazer reflexologia no PET. Então vamos fazer um resumo aqui. Eu expliquei para vocês o que é reflexologia. Eu expliquei por que funciona no ser humano. Aí eu expliquei que características eu tenho que aprender do PET para que eu consiga colocar essa técnica em prática. E agora, em terceiro momento, eu vou explicar por que o PET deve receber. Primeiro, porque ele faz parte da família. Se você está assistindo esse vídeo, você concorda comigo que ele faz parte da família. Porque senão você não se interessaria por esse assunto, não é?
Então ele faz parte da família. Se os demais membros da sua família deveriam conhecer a reflexologia, seu pet também. Porque você vai economizar com essa técnica, algumas coisas você vai já solucionar em casa, outras coisas você já pode ajudar a direcionar o próprio veterinário. Você sabe que eu ouvi uma frase que eu achei tão interessante da minha irmã. Uma veterinária disse para ela o seguinte: se você é veterinária, comente aqui para mim se é isso mesmo. É minha irmã que me disse que eles disseram que os veterinários têm medo do pet pasta. Aí eu falei, pet pasta? O que será isso, pet pasta? É aquele pet que o dono é tão cuidadoso que ele carrega um laudo de exames médicos. Então, quando o pet chega até o veterinário, ele já fala, olha, aqui está a pasta de todo o exame que ele já fez, de todo o remédio que ele já tomou, de toda a cirurgia. Diz que o veterinário ele fica pensando assim, meu Deus, o que será que esse animal tem? Porque ele já passou por tudo isso. Então, essa veterinária que comentou isso. Mas eu achei muito interessante como existem donos, parceiros, pais e mães de pet que acabam cuidando tão bem do seu animalzinho. Às vezes nem do filho a gente tem tanto cuidado, porque o filho sabe falar, a criança sabe falar, mas o animalzinho não. Perceberam por que todo esse cuidado com o bichinho? Sem contar o tanto que ele retribui pra gente, né? Mas aí eu volto a dizer pra vocês, então por que faz sentido fazer nele? Por causa de tudo isso, porque ele faz parte da família, porque nós queremos cuidar, porque ele retribui com carinho pra nós. E logo, se funciona no ser humano, porque ele é regido, ele é controlado pelo sistema nervoso, o pet também. O gato e o cachorro também são controlados pelo sistema nervoso. Outros animais também são controlados. Pássaros, roedores, também são controlados. Mas eu não consegui estudar sobre todos eles, gente. Então eu estou direcionando o meu estudo na área de veterinária para trazer a informação só sobre animais de médio porte. E eu me concentrei em felinos e em caninos. Então me concentrei em animais, em cachorros de médio porte, gatos de médio porte, para que eu conseguisse ser mais específica, ser mais pontual naquilo que eu quero ensinar para vocês. Tá ok? Então, por essas coisas, que se eles têm terminações nervosas, funciona neles também. Concorda comigo? Além disso, são os benefícios que isso traz. Nos próximos vídeos, eu vou falar mais sobre esses benefícios. Eu vou destacar só os benefícios e como fazer isso. Por enquanto, eu vou deixar com vocês um bônus aqui embaixo de como foi o atendimento da Dara e o atendimento da Pretinha, que é uma gata e uma cachorra. A Dara, ela estava com muita febre. E aí eu comecei a trabalhar e estava com bastante secreção no olho. E quem conhece de animal sabe que secreção no olho é indício de que alguma coisa não está bem com o animal. E agora, nesse período de feriado, estou gravando esse vídeo hoje, dia 23. Então, muita gente, muitos médicos já saíram de recesso. E eu falei, me dá aqui, deixa eu ver o que eu consigo ajudar. E eu percebi que vinha do sistema digestório o problema. E também nós vimos, existe uma técnica, não só pelo termômetro, que os donos de pet sabem, que o focinho ele não pode estar ressecado, ou quente, ou seco. Ele tem que estar sempre friozinho, porque é um termostato para o animal. E aí eu percebi que o focinho dele estava sequinho, o focinho dela estava sequinho. Aí minha irmã logo disse, ela está com febre. E já pensou e já saiu com as medicações dela para dar na cachorra. Eu falei, deixa eu fazer a reflexologia e vamos deixar o corpo dela responder por isso. Você dá um tempinho para mim? E aí eu fiz a aplicação. E pedi para minha outra irmã gravar eu fazendo a aplicação. Para vocês verem. Gente, o resultado foi muito legal. Foi muito bom mesmo. Porque passou a febre dela, ela ficou mais disposta, dormiu melhor. Na mesma hora, eu percebi que era uma concentração muito grande de gases que ela estava. Por quê? Porque ela tem um problema digestório grave, a Dara. E com isso, eu comecei a ajudar nessa questão. Logo ela já começou a soltar esses gases sem medicação. A febre já foi passando e ela tem uma cirurgia muito próxima do estômago. E é isso que causa os problemas de digestão dela.
E depois eu vou acabar falando sobre outros problemas de digestão. Mas por enquanto basta vocês saberem sobre isso. Acho que já tem matéria demais para vocês saberem sobre o PET. Mas eu vou deixar o vídeo aqui, para que vocês saibam. Vou deixar também aqui um protocolo, como atender algumas situações com relação ao PET, tá ok? Que eu já delimitei, já deixei aqui para vocês. Vai ser de bônus pro final de ano, tá ok? Gente, foi um prazer estar com vocês nesse primeiro vídeo. Espero que tenhamos muitos outros vídeos para conversarmos, tá ok? E quero deixar aqui para vocês um pedido. Comentem aqui embaixo. Diga para mim o que você quer saber. Me diga se você gostou desse vídeo. Pode colocar crítica também. Pode colocar. Crítica constrói. Pode colocar para que eu consiga ir delimitando o que você quer saber. Qual é a sua necessidade? E eu quero poder ajudar dessa forma nos animais. O que eu não souber, eu vou pesquisar. E quero contribuir com esse conhecimento. No futuro, eu quero fazer vídeos específicos só para pessoas da área da saúde. Então, os primeiros vídeos serão para os pais e mães do PET. Mas no futuro, eu quero trazer essa informação também para a equipe médica trabalhar com isso. Porque até onde eu percebi, não conheço ninguém, eu não consegui procurar ninguém que trabalhe com a reflexologia podal. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Um beijo grande, eu deixo para vocês. Um beijo enorme para vocês e até o ano que vem. Tá ok?